Boa tarde, pessoal. Hoje a Pro tá gravando aqui de um lugar diferente, tá bom? Onde tá funcionando a minha internet aqui em casa, que é o quarto da Camila. Gente, vamos lá. Hoje nós temos duas aulas. Temos aula de matemática, depois temos aula de história, tá bom? Na aula de história, o vídeo do quinto e do quarto ano vai ser o mesmo, só que eu vou explicar pesquisas diferentes, tá? Os dois vão fazer pesquisas, são pesquisas diferentes, tá bom? Então, vamos lá pegar nossa apostila de história, vamos dar continuidade no nosso conteúdo de frações, tá? Que vão ser as frações equivalentes, ok? Páginas 151 e 152 só, ok? Então, vamos lá. Frações equivalentes. Irene e Clóvis recortaram cartões quadrados do mesmo tamanho. Um para cada. Irene dividiu o seu em 4 partes iguais. O Clóvis dividiu o dele em 16 partes iguais. Os dois papéis, os dois cartões eram do mesmo tamanho. A Irene cortou em 4 partes. O Clóvis cortou em 16 partes. Quer dizer que o quê? Os pedacinhos do Clóvis estavam menores que os pedacinhos da Irene, certo? Depois, Irene pintou 2 partes do seu cartão. 2 quadradinhos ela pintou. E o Clóvis pintou 8 partes. Veja a parte que cada um pintou. Então, olha lá. Os cartões, eles têm tamanhos iguais. Vocês estão vendo aqui? Tem tamanhos iguais. Ela pintou 2 partes, porque ela dividiu em 4. E ele pintou 8 partes, porque ele dividiu em 16. Então, se vocês olharem aí nessa imagem, eles pintaram a mesma quantidade do papel, não foi? Só que a Irene pintou 2/4, representado em fração, e o Clóvis pintou 8/16, representado em fração. Mas o 2/4 e o 8/16 são equivalentes, porque eles são a mesma quantidade, não são? Notamos que os dois pintaram a mesma parte do cartão, ou seja, metade do cartão. Os dois pintaram metade. Assim, podemos dizer que a fração 2/4 é equivalente a 8/16. Por quê? Porque se você parar para olhar o cartão, você vai ver que pintaram metade. Os dois pintaram a mesma quantidade, né? Frações equivalentes são frações que representam a mesma parte do inteiro, né? Não importa quantas você dividiu, importa quanto que você pintou, se está igual ao outro ou não, tá? Então, observe outro exemplo. 1/3, tá vendo aqui? Essa barra foi dividida em 3 partes e a pessoa pintou uma só. A outra barra foi dividida em 6 partes e a pessoa pintou 2. E a outra foi dividida em 12 partes e a pessoa pintou 4. Ela não pintou a mesma coisa das 3? A mesma quantidade? Pintou. O que muda é a forma de dividir só. Mas ela pintou a mesma quantidade. Então, essas 3 frações são frações equivalentes. Valem a mesma coisa, tá bom? Então, as frações 1/3, 2/6 e 4/12 são equivalentes, pois correspondem à mesma parte do inteiro. Para obter frações equivalentes, multiplicamos ou dividimos o numerador e o denominador da fração pelo mesmo número que não seja zero. Então, o que acontece? 1/3, por exemplo. Para você conseguir achar a fração equivalente dela, você tem que dividir ou multiplicar. Multiplicar o quê? Os dois números. Tudo que você fizer no número de baixo, você tem que fazer no de cima. Tudo que você fizer no de cima, tem que fazer no de baixo. Então, aqui na opção A, 1/3, o que ele fez? Ele fez 1 vezes 2 e os 3 vezes 2. Por quê? Porque se eu coloquei vezes 2 em cima, tem que estar vezes 2 embaixo. Não tem outra chance, só isso, tá? Igual a 2/6. Então, 1 vezes 2 ficou 2 e 3 vezes 2 ficou 6, né? Isso na A. Na B, ele está com um número maior e ele está dividindo, está diminuindo essa fração para achar a fração equivalente. Então, tá, 12/8. Então, 12, o que ele fez? Ele dividiu por 4 e ficou 3. E o 8, ele também dividiu por 4 e ficou 2. Por que ele dividiu os 2? Porque só pode ser feito
se for os dois ao mesmo tempo. Não pode fazer em um só. Então, dividiu por 4, dividiu por 4. Por que que ele escolheu o número 4? Porque ele quis. Qualquer número, tá bom? Pode ser dividido ou vezes qualquer número para a gente achar a fração equivalente. Dividido ou vezes, tá? Não pode ser mais nem menos. C, 4/6. 4 vezes 3 deu 12. 6 vezes 3 deu 18. Então, fez vezes, tem que fazer o mesmo vezes em cima e embaixo, tá? E outra coisa, aqui no 4/6, ele poderia, por exemplo, ter dividido por 2. 4 dividido por 2, 2. 6 dividido por 2, 3. 2/3 também seria uma fração equivalente, tá bom? Então, vamos fazer as atividades das 152 aqui. E a 153 é um jogo coletivo que nós não vamos fazer, né? Porque a gente não está em coletividade. Então, vamos fazer a página 152, as atividades. Pinte as mesmas partes do retângulo que não está colorido, de modo que os dois retângulos representem frações equivalentes e escreva essas frações. Os retângulos têm a mesma dimensão e foram divididos cada um em partes iguais. Então, o que vocês vão escrever? Na A, vocês vão escrever como ficou essa fração, tá bom? Na B, como ficou essa fração. Depois, vocês vão pintar embaixo a mesma quantidade equivalente de quadrados, tá bom? E só de olhar, vocês já percebem mais ou menos qual que preenche até onde está pintado, tá bom? 2. Circule as frações equivalentes, as destacadas em cada linha. Então, 1/3. Quais que são equivalentes a 1/3 aí? Tem 4 frações que são equivalentes a 1/3. E nas 7/3 tem 3 que são equivalentes. Então, vai circular quais são equivalentes, tá? 3. Escreva uma fração equivalente a 3/5 com denominador 15. Denominador é o número que vai embaixo. Se a gente sabe que a fração é 3/5 e que o denominador da próxima tem que ser 15, isso significa que vou ter que fazer o quê? O 5 vezes 3 para dar 15. Se eu fiz o 5 vezes 3, eu vou ter que fazer a mesma coisa com o 3 de cima. Vou ter que fazer 3 vezes 3 para dar o número de cima da fração. E o mesmo na letra B, tá bom? 4. Escreva 5 frações equivalentes a cada uma indicada. Então, você pode fazer vezes 2, pode fazer... tem que fazer de vezes as duas não vai dar para fazer de dividir. Então, dá para fazer vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 3, tá bom? Do jeito que quiser, mas tem que escrever 5 frações equivalentes, ok? Gente, essa foi nossa aula de matemática de hoje, tá curtinha, tá bem pequenininha as atividades. E depois a gente vai para a aula de história, onde eu vou colocar uma pesquisa para vocês fazerem hoje, tá bom? Um beijo, gente. Até já!